uma semana que Deus nos proporcionou, mais uma semana de guerra e de vitórias. Nós vamos guerreando e vamos tendo vitórias em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não é? Aproveitando então que estão em pé, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos afirma: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 14. Não negligencieis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. E aí, para completar o 15, ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Podem assentar, Deus abençoe. Estamos aqui diante de um texto que é uma orientação de um pai para um filho, nesse caso do apóstolo São Paulo para o pastor Timóteo. São Paulo, o apóstolo, o pai espiritual de Timóteo, cuidava de Timóteo, ele que era filho de crente, a sua mãe, a sua avó eram realmente cristãs, serviam ao Senhor e temiam ao Senhor. E aí o apóstolo São Paulo convida Timóteo para acompanhá-lo nas suas missões, acompanhá-lo na missão que ele estava desenvolvendo. E Timóteo aceita, né? Timóteo aceitou. Entre as viagens que Paulo fizera e Timóteo o acompanhando, ele passa então e implanta a igreja em Éfeso, uma cidade muito importante da Ásia Menor, sendo a principal cidade da Ásia Menor. E ali então foi implantado a igreja em Éfeso. E para essa igreja também o apóstolo São Paulo envia uma emissa, envia uma carta, né, falando sobre várias situações da vida cristã para essa igreja, a igreja de Éfeso, e ele envia então aos Efésios. Mas nós estamos tratando aqui do que Paulo enviou para Timóteo. Eu estou somente fazendo um pano de fundo porque Timóteo estava em Éfeso. A cidade em que Timóteo estava era Éfeso, não é? E ele estava pastoreando a igreja que estava em Éfeso. O problema maior é que Timóteo era solteiro e de pouca idade, não é? Ele não tinha contraído casamento e acompanhou Paulo sendo solteiro, e só assim que Paulo também iria aceitá-lo, porque Paulo também era solteiro e ele precisava de alguém que estivesse com ele, que tivesse liberdade para viagens, disponibilidades para viagens, disponibilidades para estar em algum lugar, deixar em algum lugar, não é? Assim como aconteceu com Tito, e Paulo disse: para isso eu te deixei em Creta, que era uma ilha, né? Para isso foi que eu te deixei aí em Creta, para que colocasse em boa ordem a obra de Deus. Então Paulo, ele abria as igrejas e deixava seus companheiros cuidando daquela igreja para solidificar aquela igreja. E aí o texto que nós lemos fala de fidelidade, fala de um homem fiel, fala de um jovem fiel, fala de um jovem íntegro, fala de um jovem competente, fala de um jovem que tinha compromisso com a obra de Deus. Não era um jovem desvairado, era um jovem compromissado. Mas a igreja era composta de anciãos, meia idade, não é? E o pastor desses anciãos era um rapazão de 21 anos.
solteiro. E os anciãos julgavam, ao olhar para o rosto de Timóteo, julgava que ele não tinha capacidade, experiência para ensinar um ancião, uma pessoa já vivida, já experiente. Timóteo ficou entristecido com isso e queria ser substituído, né? É como se ele mandasse uma carta para a convenção dele e pedisse: envia outro pastor para cá, porque para mim já não dá mais. As pessoas não me dão moral pela minha pouca idade. Então, quando Paulo envia a Emissa para Timóteo, ele inclui essa questão da mocidade. Ele diz assim: ninguém, e ninguém é nem os velhos, ninguém despreze a tua mocidade. Eu sei como sofre uma pessoa chamada por Deus em novo. Eu sei como sofre. Eu sei como as pessoas menosprezam. Eu passei isso na pele. Eu comecei muito cedo no ministério. O bispo Valdemar começou com 21 anos no ministério. Nós sabemos o que é isso. As pessoas acham que por ter pouca idade não tem capacidade, não tem experiência. Estão sabendo que quem vai dar as diretrizes é o Espírito Santo. Basta esse jovem estar sendo guiado pelo Espírito Santo e as coisas vão acontecer. Mas na igreja de Éfeso, eles estavam insistindo que o Timóteo deixasse de mão, fosse embora e que viesse uma pessoa mais idônea, de preferência que tivesse uma família, que fosse casadinho, bonitinho, com seus filhos, que é que normalmente imagina-se para uma igreja, né, que o pastor chega com a sua família. Ainda é assim até os dias de hoje. E aí Paulo está dizendo: não saia de Éfeso, que ninguém despreze a tua mocidade. Aí ele está dizendo assim: aí na igreja de Éfeso tem fiéis, você vai ter que ser o mais fiel de todos. Aí na igreja tem íntegros, você terá que ser o mais íntegro de todos. Aí na igreja de Éfeso tem pessoas que são fiéis às Escrituras, que leem as Escrituras diariamente. E é como se ele estivesse respondendo: sim, então você vai ter que ser o mais fiel de todos, vai ter que ler muito mais as Escrituras do que eles, para que eles parem de falar da sua pouca idade. Aí na igreja tem pessoas que procedem por meio da fé, por meio do amor, tem obras por meio do amor, tem pessoas que gostam de fazer boas obras. É como se o Timóteo respondesse: sim, aqui tem pessoas que fazem uma ação social formidável, famílias inteiras que dedicam-se à ação social, que vão até a casa dos desempregados, destelhados, descamisados, descalçados e todos os tipos de desse que você possa imaginar, para suprir necessidades. Se fosse hoje, ele ia perguntar: tem alguém que dá pneu para o carro de quem não pode? Tem alguém aí na igreja que dá gasolina e enche o tanque da pessoa que está sem condições de pôr gasolina no carro? E ele ia responder: sim, tem algumas pessoas aqui que fazem isso. Paulo ia responder para Timóteo: você tem que fazer muito mais. Se der um tanque de gasolina para alguém, você vai ter que dar 2. Se deram 4 pneus no carro de alguém, você vai ter que dar 8 pneus. 4 já fica guardado para quando esse gastar-se, colocar o outro, porque você vai ter que ser exemplo dos, não é exemplo só, é exemplo dos fiéis. Lá na igreja de Éfeso haviam fiéis. E agora, para ele não ser desprezado a sua mocidade, ele deveria viver para ser melhor. E quando eu falo melhor, eu vou usar um termo aqui que tem o maior problema na internet: acima da média.
O Timóteo teria que ser acima da média na convivência da igreja de Éfeso. E aí, ele diz assim: você não tem outro compromisso, Timóteo, a não ser aplicar-te a leitura e ler mais do que todos, a aplicar a exortação nesses anciãos. Exorta eles pela palavra, não exorta do seu próprio desejo, exorte pela palavra, porque eles vão ter que ouvir a palavra e dar guarida à palavra. Exorte em tempo e em fora de tempo, e se esmere no ensino. E o que ele quis dizer é o seguinte: saiba ensinar. Se você não é mestre, vai ter que fazer um mestrado, você vai ter que ser mestre, para que ninguém despreze a tua mocidade. Essa é a orientação do pai, apóstolo Paulo, para o filho, pastor Timóteo. Você vai ter que destacar, rapaz. Não é choramingar para os cantos, colocar a roupa na mala e querer sair daí, não. Você vai ter que ser o melhor para que te respeitem. Então, conforme eu estava dizendo, no início do meu ministério, lá 200 anos luz, já passaram bastante tempo. E aí, eu tinha desejo de chegar logo nos 30. Não via a hora de ter 30 anos, porque eu achava assim: com 30 vão me respeitar. Porque assim, eu assumi uma congregação, e sempre tem os anciãos na congregação, sempre tem os meia-idade, que acham que sabem mais do que todo mundo, por causa da vivência, não é? E aí, tudo que eu ia fazer na congregação, a pessoa chegava em mim, ou as pessoas chegavam em mim, e falavam assim: você já falou com teu pai? Você viu com teu pai se isso aqui vai dar certo? Você viu se o seu pai autoriza? Se ele, o que ele acha disso? Por que eles falavam isso? Por causa da pouca idade. Por causa da pouca idade. Eu dizia: não, já falei com meu pai celestial. Os velhinhos ficavam bicudos comigo. Alguns deles vinham, pastor Valdemar, pastor Liés está fazendo isso lá. Aí o pastor Valdemar falou assim: amém, glória a Deus, é fazer mesmo isso. É para fazer? Então tá bom. Oh, meu Deus. Isso foi levando, gente. E eu sendo exemplo dos fiéis. Aí eu fiz 30 anos. Aí você vai se pé para nossa, logo vai chegar nos 40. Aí eu cheguei nos 40. Aí ninguém mais falava mais nada, porque já era 40, né? 40, não posso falar mais nada, ué. E 50 então? Aí eu cheguei nos 50. Aí nunca mais ouvi falar. A pessoa fala assim: mas tem certeza disso? Mas você tem certeza? Aí podem até pensar, mas vocalizar não. Agora eu imagino o que falavam lá para o Timóteo, gente: 21 anos de idade, solteiro, numa cidade desconhecida e sem a presença do pai espiritual, sem a presença do mentor espiritual, que era Paulo. Meu Deus! E ele então está dizendo: não negligencies o dom que há em ti. Ô Timóteo, oi, você tem um dom. O dom não foi eu quem te dei, o dom foi Deus quem te deu. Então não despreze mocidade e não negligencie o dom. Cada um de nós temos um dom. Foram repartidos muitos dons ministeriais e dons espirituais. Alguns de nós temos dons espirituais e alguns de nós temos dons ministeriais. O que Deus espera é que nós, em hipótese alguma, menosprezemos o dom que nós recebemos da parte de Deus e pela imposição das mãos do presbitério, como disse o apóstolo São Paulo. Então, a palavra de Paulo para Timóteo é ser exemplo na palavra, ou seja, ser fiel na palavra. Não deixe de dizer o que está na Bíblia para tentar agradar o grupo A, o grupo B, o grupo C. Não deixe de ensinar o que tem que ensinar
Timóteo, porque alguém vai ficar triste, que alguém vai se levantar contra a palavra. Então ele está dizendo, ser exemplo na palavra. E ele continua dizendo, ser exemplo na honestidade. Seja honesto nos seus tratos, Timóteo. As pessoas vão já criticar porque você é pastor, Timóteo. Naturalmente, critica-se pastor. Critica tanto o pastor que todo o cadastro que eu faço, eu coloco empresário, professor, escritor, psicanalista, mas eu não coloco pastor. Todas as minhas contas bancárias, dinheiro eu não tenho, mas conta bancária eu tenho adoitado, a miserável, tem que fechar algumas. Então eu abro como microempresário. Isso agora quem é? Agora a profissão? Pastor. Eu já tive experiência disso, eu tenho colegas que são gerentes de banco e que dizem para mim, e eles falam assim, você está correto, o pastor Elias, você está correto de não colocar pastor, porque a diretoria do banco negativa quando está o nome pastor. Olha, aonde nós chegamos nesse Brasil, por causa dos ruins, os bons entram e pagam, não é? Então, ser exemplo na honestidade, Timóteo. Ser exemplo nas leituras, Timóteo. Leia. Eu já li quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de livros. Ultimamente eu estou devendo para mim mesmo nas leituras. Mas eu passei décadas lendo a própria Bíblia e lendo livros afins. E isso deve acontecer com qualquer ministro do Evangelho. Ser fiel na leitura bíblica, ser fiel na leitura da palavra de Deus, ser fiel nos livros afins, porque conhecimento nunca é demais. E para a gente ser exemplo entre os fiéis, a gente vai ter que estar acima, a gente tem que estar fazendo mais do que esses fiéis. Exemplo na própria conversão, Timóteo. Dê exemplo que você é convertido, Timóteo. Dê exemplo que você tem realmente o Espírito Santo habitando no seu espírito, Timóteo. Dê exemplo que você está salvo, Timóteo. Então, ser exemplo na salvação. O crente salvo é crente convicto. O crente salvo não é duvidoso. O crente salvo não fica pensando em sair da igreja local, sair da própria posição de crente. Crente salvo não tem pensamento em dar um tempo. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, viu? Eu vou dar um tempo. Não tem tempo para o crente salvo. Quem tem certeza da sua salvação e é fiel na sua salvação não fica parado. De jeito nenhum. E se ele ficar parado, ele está sendo infiel em relação à sua salvação. Seja fiel entre os fiéis. Aonde? No trato, na conversa, no diálogo, nas ministrações, no aconselhamento, nas visitações dos lares, no cafezinho que se toma e conversa palavras lá no lar. Seja fiel. Ele está dizendo ainda, continua, ser fiel também na delicadeza, ou seja, gentileza. Seja gentil. Não vá com tudo para matar quem está criticando você, Timóteo. Pelo contrário, abrace ele, ame ele e se trata com toda a delicadeza, porque você está na condição de fiel. Na sua decisão, Timóteo, não volte atrás. Isso não é coisa de crente e nem coisa de líder. Ficar voltando atrás. E quando o líder volta atrás, ele quase morre, é o meu caso. Eu tenho que voltar atrás em algumas decisões, porque de repente a gente vê que vai ser realmente um mundo desastroso ali na frente.
Então eu sou obrigado a retroceder, mas a gente quase morre, porque vai ter que colocar a palavra em xeque. Uai, mas não ia ser tal dia a festividade? Aí eu coloco lá: meus irmãos, não vamos mais ter a festividade em tal dia, tal, vamos ter numa outra época, tal. Ué, mas não ia ter? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Porque a pessoa não abre a boca para nada, mas para criticar é o primeiro. E não só fica na mente, no eu empírico, não. Vocaliza, sai da boca. Que Deus tenha misericórdia, mas que as pessoas tenham fidelidade na decisão. Também fidelidade na graça que recebeste, Timóteo. Você recebeu o dom, recebeu a graça, Timóteo. Você foi salvo pela graça, Timóteo. Então, se você recebeu a graça, que é favor e merecido, seja fiel. E seja fiel na graça também para com os homens, ou seja, faça favor para os homens. Esteja fazendo favor para o irmão. Você pode fazer um favor só se for para agora. Fidelidade no favor para com os homens. As pessoas só querem receber o favor de Deus, mas não querem fazer favor para os homens. Paulo está dizendo: seja fiel no trato, na decisão, com delicadeza, e seja fiel na graça para com Deus e graça para com os homens. E você sabe que graça significa favor imerecido. Seja fiel na bondade, na caridade. Faça caridade. Fica sabendo que alguém está com problema, vai lá. Mas aí ele vai precisar de dinheiro. Dá o dinheiro para o abençoado, ele está precisando. Você tem? Eu tenho. Então dá. Não empresta, não. Essa é uma verdade, né, gente? A pessoa está precisando de 5 reais. Vai emprestar os 5 reais já todo uma vez. O irmão, você empresta 10 anos para ele. Não, irmão, eu tenho ali na carteira. Toma, de graça, toma. Se a pessoa já está pedindo emprestada porque não tem, está com problema, já resolveu algum problema, doa de uma vez. Seja fiel na graça. Graça é favor imerecido, aliado à caridade, aliado à bondade, sendo caridosos para com todos, não é? Com os missionários que normalmente precisam da caridade da igreja, são os missionários da igreja local e os transculturais, os nossos missionários na África, como precisam de crentes misericordiosos, caridosos, que possam auxiliá-los para dar comida para aquelas crianças famintas e órfãs que estão lá em Moçambique, na África. E eu vivo isso 24 horas por dia, porque tem em torno de 300 obreiros que falam comigo via WhatsApp quase todo dia. E normalmente a paz do Senhor é a paz do Senhor, bispo, pode me ajudar? A paz do Senhor, bispo, pode me mandar uma oferta para dar comida para as crianças? E aí normalmente me enviam a foto da criança morrendo de fome com inanição. Não tem coração que aguente, mas você também não tem o dinheiro para fazer o quê? De vez em quando, claro, dentro da semana, pelo menos uma vez por semana precisa mandar. Aí a gente dá um jeito, né? Consegue um valor e envia. E eles ficam todos contentes que pelo menos aquele dia foi auxiliado para dar comida para as crianças. Ser exemplo na caridade com os missionários, com a igreja local. Agora, ser caridoso com seus inimigos. O cabra que te quis no inferno, o cabra que quis você estraçalhar, comido por bestas feras, o cabra que jogou você realmente na lama, ser caridoso para comer. Dê uma água gelada para ele se ele estiver na caminhada com suor no corpo e necessitado de água. Dê água para ele. Ser caridoso, ser exemplo na caridade, porque ser exemplo na caridade para quem faz bem para você é fácil. Agora, ser exemplo na caridade para quem te fez mal, e existem alguns por aí, a Bíblia fala que nós não podemos ter inimizade contra ninguém. Entretanto, as pessoas se levantam com inimizade contra a gente e quer ver a morte
gente. Mas o apóstolo São Paulo diz: ser exemplo dos fiéis, ser exemplo na caridade para com os seus inimigos, Timóteo. Ser exemplo dos fiéis na manifestação do Espírito Santo na tua vida. Ser exemplo dos fiéis como um bom cooperador de Cristo na igreja local. Seja exemplo dos fiéis fazendo o que tem que ser feito na igreja local. Não espera chamar a atenção. Ser exemplo dos fiéis para com você mesmo. Seja exemplo contigo. Porque se você conseguir ser exemplo contigo, você vai conseguir ser exemplo com as demais pessoas. Seja exemplo na pureza espiritual. Seja exemplo num coração voltado a adorar a Deus e uma mente limpa, tendo a mente de Cristo. Seja exemplo. Seja exemplo também e fiel, cuidando do seu próprio corpo. E às vezes a gente tem dificuldades para disciplinar, para ser exemplo e fiel ao nosso próprio corpo, fazendo exercícios físicos. A gente, quando chega no final de tarde de uma batalha emocional, espiritual, psicológica e física, tudo que a gente quer é deitar no sofá e assistir uma televisão diante da gente, para dar aquela relaxada, não é? Mas a gente esquece que tem que ir para aquele instrumento de fazer o nosso corpo físico ser melhor, estar melhor, não é? Então, ser exemplo com o seu próprio corpo físico, ser exemplo com as suas alimentações, cuidado com as suas alimentações, tem que ser fiel nesta alimentação. E ser fiel também na santificação. E a palavra santificação significa separado para Deus. Ser santo significa adorar somente a Deus. Tem pessoas que falam que santificação é não usar roupa tal, não usar roupa tal. Eu não estou referindo aqui. A pessoa tem que ser decente, né? Mas não é isso. Santidade convém à igreja, significa separar-se para adorar somente a Deus. Somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então você vai se santificar, você vai mentalizar que você adora somente a Deus. E cuidar para ter uma perfeição em Cristo. A perfeição que Cristo tem, você atrair para você e ser fiel nesta perfeição. Timóteo recebeu esta orientação do seu pai na fé, apóstolo São Paulo. E ele então diz: ocupa-te nestas coisas e dedica inteiramente a elas, para que o teu progresso diante de quem está te criticando seja manifesto. Não é sair, não é entregar a chave, não é ir para outra igreja, é melhorar nesses itens que eu mencionei, para estar ocupando em esses itens, para que possamos estar inteiramente progressivo, uma vida de progresso. Aí as críticas diminuem. Não é ir embora, é enfrentar e mostrar para os críticos que o teu negócio é com Deus e você tem fidelidade para com Deus. Deus abençoe.